projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Módulo 5. Maquetes virtuais. Introdução ao módulo 5. Sejam bem-vindos ao módulo 5, apresentado por mim, Laís e Tiago Ângelo. Aqui vamos aprofundar em maquetes virtuais. Olá, sejam bem-vindos ao treinamento de maquetes virtuais. É mais um pilar da nossa indústria 4.0 e este tema é interessante porque mostra várias fases das maquetes virtuais. Então vamos lá com esses assuntos. Antes de começarmos, vamos abordar esses tópicos para o nosso melhor entendimento neste treinamento, que são aplicação na indústria 4.0, tecnologias usadas, processo virtual das maquetes, fabricantes-chave dessa tecnologia, benefícios das maquetes virtuais, cases de sucesso e estudos e futuro desse desenvolvimento. Vamos lá? Uma maquete virtual é a representação digital de um objeto ou ambiente que é criada por meio de software de computador. Essas maquetes podem ser usadas para uma variedade de propósitos, incluindo visualização. Maquetes virtuais podem ser usadas para visualizar projetos antes que eles sejam construídos. Isso pode ajudar arquitetos, engenheiros e outros profissionais a identificar possíveis problemas. Comunicação. Maquetes virtuais podem ser usadas para comunicar projetos para uma variedade de público, incluindo clientes, investidores e funcionários. Isso pode ajudar a melhorar a compreensão de projeto e obter melhor feedback. Marketing. Maquetes virtuais podem ser usadas para marketing e publicidade. Isso pode ajudar empresas a criar materiais de marketing mais envolvimento e atraentes para futuros clientes. Vamos ver um exemplo bem técnico mostrando o desenvolvimento ergonômico de uma maquete virtual. Nesse exemplo, vamos mostrar uma maquete virtual de um interno habitáculo, que é a parte de bancos e painel do veículo, o interior do veículo. Nesse tipo de análise, você vai analisar a parte ergonômica de pessoas virtuais, a parte de conforto, acessibilidade e habitabilidade. Usamos uma ferramenta que é chamada de Unigraphics, que é uma ferramenta da Siemens que faz esse tipo de simulação. Nesse tipo de simulação, fazemos o tipo de análise de altura da cabeça até o teto do passageiro ou então do motorista e das pessoas que vão de passageiro atrás também. Então é toda a parte de habitáculo, de distanciamento. E nesse software, como é um software voltado praticamente para a indústria automotiva, tem os seus APIs, né, que são pré-determinados pela indústria, você consegue ver fazer a análise de conforto de cada manequim. Uma pessoa pequena, mediana e até uma pessoa acima da média, de mais de 1,85 m, 1,90 m a 2 metros. Então fazemos esse tipo de análise
no virtual, colocando os manequins, a parte de ergonômica do volante, a pegada dele no volante, a pegada dele nos comandos rádio, o acesso dele ao câmbio de marcha, a parte da envergadura de cada ocupante com seu determinado tamanho. É muito importante ver também, igual vocês estão vendo aqui agora, o manequim sendo posicionado na frente do veículo, logo ele vai ser posicionado dentro do assento do veículo. Esse tipo de análise também fazem também a parte de visualização, que é a parte de ponto cego, ângulo de visão do passageiro, mas provavelmente mais do motorista. Então é um tipo de análise hoje muito importante dentro da maquete virtual. E em paralelo, o pessoal, quando estão fazendo esse tipo de análise dentro da fase ergonômica, vão fazendo também a parte da maquete física e vão fazendo as correlações, porque na maquete física, quando fazemos os testes de habitabilidade, então de acessibilidade, é nós mesmos, as pessoas que vão chegar, sentar no veículo e começar a fazer as avaliações, mas temos antes as análises prévias antes, de acordo com o virtual, com a maquete virtual. Nessa maquete também fazemos simulações da parte sensorial, que é a parte de tato, visão e a parte de flexibilidade do manequim. Vocês podem ver agora nesse tipo de análise, estão colocando uma pessoa do sexo feminino para fazer essa parte, como ela vai ficar. Você também pode ver que aqui aparecem os pontos biônicos dela, que é a parte de articulação, tanto do motorista homem e da motorista mulher. Eles querem ver a parte de flexibilidade da coluna, como é que vai ficar esse conforto no assento do veículo. Eles conseguem aproximar mais o assento das costas dela, conseguem ver a parte de fadiga da pessoa, consegue fazer esse tipo de simulação, quantas horas que ela pode ficar conduzindo, como vai ser essa parte da deformação da coluna dela. Então é uma análise que eu falo que é muito legal de se fazer. Tem a parte também de safety, né, que é a parte de segurança, como que se deve ficar os manequins, né, e depois as pessoas dentro do virtual. Então, pessoal, eu espero que tenham entendido como é que esse tipo feito de análise ergonômica da maquete virtual, essa parte de habitabilidade, e que tenham entendido. Fico com o restinho do vídeo de agora, que vai mostrar a parte de movimentação da articulação dos pescoços. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço. Maquetes virtuais são criadas usando uma variedade de tecnologias, incluindo modelagem 3D. A modelagem 3D é um processo de criação de modelos tridimensionais de objetos ou ambientes. Isso pode ser feito usando software de computador ou hardware especializado. Rendering. O rendering é um processo de gerar imagens e vídeos de objetos e ambientes 3D fotorrealísticos. Isso pode ser feito usando software de computador ou hardware especializado. Animação. A animação é um processo de criar sequências de imagens ou vídeos ou de objetos ambiente 3D. Isso pode ser feito usando software de computação ou hardware especializado. As tecnologias usadas em maquetes virtuais estão em constante evolução, mas algumas das tecnologias mais comuns incluem o software de modelagem 3D é usado para criar modelos tridimensionais de objetos ou ambientes. Alguns dos softwares de modelagem 3D mais específicos são técnicos, como NX Siemens, SolidWorks e Dassault CATIA. O software de renderização é usado para gerar imagens e vídeos e objetos ambientes 3D. Alguns dos softwares de renders mais populares incluem V-Ray, Corona e Lumio. O software de animações é usado para criar sequências de imagens ou vídeos ou objetos ambientes 3D. Alguns dos softwares de animações mais populares, incluindo o Autodesk 3D Max, Cinema 4D e Blender. Vamos ver alguns exemplos de software, mas também a modelagem, animação e rendering. Confira aí cada detalhe.
Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como funciona a modelagem 3D de forma básica. Temos a interface de um programa que chama Unigraphics, pegamos o desenho 2D que vocês estão vendo agora, que é um desenho bem forma geométrica, quadrado, redondo, forma cilíndrica. Primeiramente, dentro da plataforma, nós pegamos o plano que queremos desenvolver o 3D. Antes de fazer o 3D, fazemos o 2D primeiro, que é praticamente formas quadradas e redondas, é o sketch do desenho. Começamos com linhas paralelas, depois a parte com linhas de raios. Sempre buscamos as referências com Geometry Set, que é a parte onde está o plano, né? Que é x, y, z, que é as coordenadas geométricas. E vamos acelerando esse tipo de processo. Quero lembrar, pessoal, tanto na indústria 4.0, nas indústrias automotivas, indústrias eletrônicas, então indústrias eólicas e aeronáuticas, sempre a modelagem para maquetes virtuais começamos sempre com o básico, que é a modelagem 3D e 2D, que é essa modelagem que vocês estão assistindo a esse exemplo. Então, para chegar naquelas peças bem complexas de motorização, externo do veículo, a parte de suporte, entre outros componentes, passamos primeiramente pelos modelos 2D e 3D básicos, nesse exemplo que vocês estão assistindo. Então são milhares de pessoas trabalhando para cada determinado setor, tipos de componentes. Então daí vocês vão vendo a dimensão que é essa parte de modelagem. Então é muito importante aprender o básico primeiro na parte de modelagem, depois a montagem de assembly, a montagem de cada componente, a parte de cinemática, a parte de simulações virtuais de elementos finitos, CFD, então dinâmica de objetos. Então é um processo que começa do básico, depois você vai avançando e vai ficando mais complicado o tipo de modelagem. Então é um exemplo que mostra de forma básica como funciona a parte de modelagem até a parte do 3D montado já, que é para a parte de fabricação. Então aqui ele já fez a primeira linha de guia, né, do sólido. Ele está partindo para agora para o outro tipo de plano, para criar as guias auxiliares, para fazer depois a projeção do 3D, do 2D que ele está criando. Está fazendo o cilindro, né? Com o cilindro ele vai fazer, vocês vão ver que é bem legal, que ele vai fazer o 3D a partir da guia que ele criou, com diâmetros diferentes. Está criado o primeiro esboço do sketch. Ele vai fechar agora as constraints. As constraints consistem em fechar os 2D para não ter nenhum problema. Estou buscando agora os quadrantes, né? Bem legal que para cada projetista ele busca uma estratégia de desenho específica. Nesse exemplo ele está buscando gerar todas as guias, depois ele vai fazer toda a instrução 3D, que ele vai puxar a parte cilíndrica com os recortes, com todos os raios criados. Ele está desenhando a forma desse cilindro. Ele finalizou e agora ele vai buscar outro plano para desenhar outro tipo de sketch. Cada projetista tem uma estratégia, ele está fazendo tudo o 2D primeiro para depois fazer a instrução. Normalmente há pessoas que fazem uma primeira parte, instruem para ver como é que é, depois geram o plano. Então para cada projetista tem um método, então uma técnica de ser mais rápido, de errar menos no sketch. Então isso aí com prática, com experiência vocês vão adquirindo.
nessa parte de modelagem. Estou fechando as constraints de novo do 2D que ele está criando, e na hora que ele vai fazer o 3D ele já vai conectar automaticamente. Agora vai fazer a instrução. Primeira instrução. Selecionar o próximo plano, vai conectar as curvas também. Conectou, gerou o primeiro cilindro. Previsão do modelo, ele gerou o primeiro cilindro. Vocês podem ver que a parte superior tem um diâmetro diferente da parte inferior, que ele gerou um sketch com diâmetros diferentes. Agora ele vai fazer a parte do externo. Gerou a base, o bisel do cilindro, vai aplicar e vai fazer esse mesmo procedimento com a parte inferior, com outro sketch retangular. Automaticamente ele vai fazer a inversão e vai fazer o subtract da parte interior. Hoje os desenhos são todos parametrizados, então os programas entendem bastante o que você quer. Então a estratégia que você tem, a experiência que você tem, você consegue otimizar na parte da construção o tempo. Ele vai criar outra furação, né? Um core, as 4 fixações, né? Desse produto. Vai especificar todos os pontos e com isso vai especificar o diâmetro maior, o diâmetro menor e até quanto que essa fixação ela vai traspar, se ela vai ultrapassar o sólido ou se vai entrar só na parte meia, e isso aí determina de acordo com o seu 2D estabelecido por você e também pelo outro projetista. Onde vai ser as fixações, ele vai ver se o diâmetro está certo, ok, criadas as fixações. Ele gastou 4 minutos para fazer o tipo de modelagem e ficou bem legal. É uma modelagem simples, mas você vai se aperfeiçoando com a prática e vai desenhando, modelando os desenhos mais complexos. Está fazendo agora a parte blend, né, que é os raios nas quinas do sólido. E por fim ele finalizou o modelo 3D. Espero que tenha entendido essa parte básica desse modelamento, pessoal. Um grande abraço. Olá, pessoal. Nesse módulo vamos mostrar a parte de assembly, que é a parte de conjuntos. Depois daquele exemplo de modelagem, componentes por componentes, vamos ver a parte de conjuntos, que é a montagem de todos os componentes e a cinemática. É um exemplo no mesmo programa que chama Siemens NX, que é o Unigraphics. E aqui vamos mostrar como é feito a parte de montagem, de fixações de algum componente e depois um pouquinho de cinemática. Nesse primeiro momento está montando a parte de
de diferenciais dessa martelete. Esse martelete ele funciona na parte de vibração, então ele pega as engrenagens, consegue fazer a continuidade com a linha de centro das engrenagens para depois tentar simular. Você pode ver que ele está pegando o eixo de rotação e como está tudo linkado com constraints, ele consegue as movimentações. Então o desenho, como ele é todo paramétrico, você consegue linkar a parte de quadrantes, concentricidade, centro, linhas de tangências. Então o solder entende que ele consegue fazer esse tipo de movimentos. Você está vendo que a parte de movimentos agora ele consegue fazer a parte de giro, que está linkado, que ele entende que esse movimento dentro do 3D ele tem que fazer esse movimento circular. Se você tentar puxar para fora, ele não vai conseguir, porque ele está linkado dessa maneira. E você consegue fazer esse tipo de análise. Aqui tem outra parte de gráfico, né, que mostra o tipo de rotação que está sendo feito nas medidor de frequência. Então, pessoal, é um programa que você consegue fazer toda a parte de modelagem, a parte de conjunto e a parte pequena de cinemática, que depois ele consegue medir até a parte de frequência. Então eu espero que vocês tenham entendido esse pequeno exemplo e ver que essa parte do sistema PLM dentro das maquetes virtuais é muito importante dentro dos pilares da indústria 4.0. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço. Olá, pessoal. Nesse processo vamos ver o processo de renderização. Depois de ter passado por modelagem, montagem dos conjuntos, vamos passar a parte de representação da parte de render. O que é o render? É a imagem fotorrealística para a apresentação de um novo produto. Então, nesse caso, vamos montar a cena com o ambiente, a parte de iluminação, a parte de aplicação de material e depois o render final, que é o processamento junto com o Ray Trace, que é a imagem fotorrealística do produto. Mas antes de fazer isso, vocês vão ver que dentro do Programas 3D nós conseguimos fazer a parte de seções, que é para ver a parte de interior, a parte mais específica do produto. Então você consegue fazer esse tipo de análise prévia. A parte de sombreamento também, a parte de ocultar componentes, ver a parte de interior, deixar o corpo do 3D transparente e ver a parte interna, enfatizar mais as partes internas. Então, dentro do 3D você consegue trabalhar com esse tipo de recurso. Lógico que agora a parte de renderização é uma parte bem legal dessa apresentação, porque você vai representar seu produto numa imagem fotorrealística e numa condição realista do produto. Então você consegue aplicar os materiais, colocar o ambiente, colocar sombra e depois a parte de iluminação. Isso que vocês podem ver está fazendo a parte de setagem, aplicar o tipo de material, que é o tipo de metal, que você consegue aplicar em todo o corpo, todo o componente. Você consegue trabalhar na parte de propriedades, colocar sombreamentos, o tipo de metal que você quer. Então os programas hoje para modelação 3D, hoje você consegue fazer a modelagem, montagem conjunta, a parte cinemática, análise de elementos finitos e CFD, e também a parte de render, que é o modelo 3D fotorrealístico para a apresentação do produto. Então as ferramentas hoje estão vindo bastante completas. Tudo isso faz parte do nosso sistema PLM, que é uma ferramenta da Siemens. Então o produto hoje ele já pensa desde a concepção, desenvolvimento, montagem e apresentação e marketing. Então é um fluxo bem completo. E vocês podem ver que ele está fechando essa parte de sombreamento, colocando no detalhe. A parte render pode demorar um pouco, porque o cálculo do processador da máquina, né, que ele faz o cálculo de luz e sombra e tira toda a parte de serrilhada das extremidades da superfície do 3D e dá aquele realismo, porque dentro da representação 3D, o que torna real o objeto 3D é a sombra e a iluminação.
Então essa fusão dos dois consegue trazer à tona um realismo bastante completo. Nesse momento ele já está fazendo o cálculo, né, de renderização. Você pode ver que ele fica meio quadriculado, mas é porque ele está calculando o render, ele vai afinando o percentual. Você pode ver aqui que ele está em 35% e vai chegar a 100% e vai ficar com a imagem fotorrealística. Aí, dando 100%, você faz o salvamento da imagem, altera os DPIs e a configuração do tamanho da imagem, e você tem um render pronto para ser aplicado no marketing, divulgação do produto ou alguma outra exposição que você queira expor o seu produto. Então é uma processo bem legal. Espero que tenha gostado, pessoal. Um grande abraço. O processo de criação de uma maquete virtual é um processo complexo que envolve uma série de etapas, incluindo planejamento. A primeira etapa é planejar o projeto da maquete virtual. Isso inclui definir os objetivos de projeto, determinar o público-alvo e escolher o software e hardware apropriados. A segunda fase é a modelagem. A própria etapa é criar os modelos 3D dos objetos ou ambientes que serão incluídos na maquete virtual. Isso pode ser feito usando software de modelagem 3D, como CATIA ou NX Siemens. Terceiro, texturização. Após a criação dos modelos 3D, eles são texturizados para adicionar detalhes e realismo. Isso pode ser feito usando software de texturização como Substance Painter e Kixswitch. Quarto, iluminação. A iluminação é a parte importante de qualquer maquete virtual. Ela ajuda a criar uma sensação de profundidade e realismo na maquete. Quinto, renderização. A renderização é um processo que gera imagens e vídeos de maquete virtual fotorrealístico. Isso pode ser feito usando software de renderização como V-Ray, Corona, Lumia ou Autodesk V-Red. Sexta, animação. A animação é o processo de criação de sequências de imagem ou vídeo da maquete virtual. Isso pode ser feito usando software de animação como 3D Max, Cinema 4D ou Blender. Sétimo, comunicação. A última etapa é comunicar o projeto da maquete virtual ao público-alvo. Isso pode ser feito através de uma variedade de canais, como website, vídeos e apresentações impressos. O processo de criação de uma maquete virtual pode ser demorado e complexo, mas também pode ser muito gratificante. As maquetes virtuais oferecem uma série de vantagens sobre as maquetes tradicionais, incluindo realismo. As maquetes virtuais podem ser muito realistas, o que pode ajudar o usuário a visualizar o projeto com mais precisão. Segundo, eficiência. As maquetes virtuais podem ser criadas muito rapidamente e facilmente, o que pode economizar tempo e dinheiro. Flexibilidade. As maquetes virtuais podem ser facilmente alteradas e que pode ajudar o usuário a identificar e corrigir problemas com o projeto. E por último, a comunicação. As maquetes virtuais podem ser usadas para comunicar projetos de forma eficaz para uma variedade de públicos. As maquetes virtuais são uma ferramenta poderosa que pode ser usada em variedades de aplicações. Elas oferecem uma série de vantagens sobre as maquetes tradicionais, o que as torna escolha popular para uma variedade de projetos. Vamos mostrar alguns exemplos mostrando no detalhe as etapas que acabamos de dizer agora. Vamos lá. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como funciona a parte de sketch. São técnicas para desenvolvimento do produto. Nesse caso aqui é um veículo totalmente feito a lápis na sua concepção. Então, no momento ele gera o primeiro esboço, né, que é a parte de volume, né, do modelo que ele quer. Depois ele vai separar por partes a parte de para-brisa, linhas de portas, linhas de janelas e a parte também de frontal para-choque, entre outros. Então, nessa parte, normalmente esse tipo de profissional, eles são um pessoal muito mais assim técnico, né? Que são pessoas que têm um pouco de expertise na parte de design mesmo, na mão, de desenho na mão. Então é uma arte, né? Uma técnica bem que praticamente você nasce com o pessoal que trabalha com esse tipo de modelo. E vocês podem ver que ele vai formando a parte do veículo. Quando ele terminar essa imagem, que é uma imagem de 3/4 traseira, que você pega toda a parte traseira do veículo mais a lateral esquerda do motorista,
Essa imagem ela serve para gerar outros tipos de imagem, que é a lateral, frontal e também a vista de cima. Pegamos essas 4, 5 imagens e depois colocamos como referência para a modelagem de 30%, que nós chamamos de modelagem classe C. Dali tiramos a primeira estampa do desenho, que é a primeiro 3D. E depois vamos afinando. Mas você pode ver que na parte do sketch, como ele está fazendo à mão essa proposta, ele é bem detalhista. Ele coloca a parte de divisão dos para-choques junto com a parte do refletor do solo, caixa de roda, a parte da logo, o spoiler traseiro. Faz bem em detalhe como seria as lanternas traseiras. Então assim, parece que é bem rabiscado, mas não é. Ele está dando assim vida às linhas principais que nós chamamos de highlights desse veículo. E depois o desenvolvimento das rodas, né? Que você pode ver que é um conceito bem legal, que depois, quando ele termina isso, ele vai colorir, né? Para ficar bem vistoso. Mas normalmente, quando você está dentro da empresa, você também pode fazer nas pranchetas digitais, que aproveitam as linhas e os contornos, que conseguimos pegar esse modelo e depois jogar para o Photoshop e fazer uma edição mais fotorrealística, para ficar um produto bem assim real para tema de demonstração. Vocês estão vendo que ele já está quase finalizando, está dando já enfatizando as linhas, né, que é a parte do spoiler traseiro, já com a linha tracejada da lateral traseira, mais os escapamentos do veículo, a parte de para-brisa. Então esse conceito está ficando bem legal. E tudo isso, gente, que faz parte do sistema PLM que pertence à indústria 4.0, porque isso é o zero, a iniciação do projeto zero, que é a concepção, que é feita à mão. Depois vamos virtualizando, digitalizando o produto para afinando ele como proposta. Depois de 3 anos e meio, ele já está dentro nas ruas ou então nas concessionárias para ser vendido. Então vocês veem que no começo tudo começa à mão, com a criatividade do pessoal de design, de como seria esse veículo. Está finalizando, dando mais contorno nas rodas, ao paralama e os acessórios laterais, que são chamadas molduras das caixas de roda. E por fim, ele finalizou o modelo. Ficou bem legal, né, pessoal? Espero que tenha gostado e entendido o que é a concepção do produto. Um grande abraço! Olá, pessoal! Nesse exemplo vamos ver como funciona a modelagem de 30% através dos sketches. Aqui vocês estão vendo que é um veículo, que é o Bugatti Chiron. Aqui vocês têm a imagem dele 3D, mas é um desenho 3D, que é a parte de volume. Agora vocês vão ver como é desenvolvida essa parte de 30%, esse afinamento dessa matemática. Aqui que vocês podem ver o que ele está fazendo. Ele está fazendo a parte de curvatura das partes laterais, utilizando como referência a vista frontal do veículo, que foi desenhada à mão no sketch. E nessa outra parte é a parte lateral, que também foi desenhada num sketch à mão. E com isso também tem a parte do desenho de cima, a vista de topo, de cima, que você também faz a parte do teto. Então assim, eu tenho as 3 imagens, lateral, frontal e a vista de cima. E a vista de trás também, para fazer o que? O volume, a parte de geometria 3D volumétrica do veículo. Vocês podem ver que ele vai pegando as curvas principais, que são a silhueta do veículo, que são aquelas linhas que terminam e dão forma geométrica ao veículo. Vocês também podem ver nessa parte que ele já começa a desenvolver a primeira shape, que é o que? A primeira superfície lateral. Ele está fazendo a parte de divisórias, né? Fazendo a parte de divisão de para-brisas, capô, portas, linhas laterais, extraindo a lateral do veículo, a parte aerodinâmica das caixas de roda. Então assim, ele está fazendo essa repartição que depois
fica tudo juntado, mas é somente o volume. Que depois para frente, até sua fase 5 de desenvolvimento, ele já fica uma geometria de engenharia, que é para a parte de estampagem e execução do projeto na parte física. Nesse momento é só a parte volumétrica da superfície, é o que? É a forma do veículo em volume, que é o primeiro estágio da superfície, depois que foram feitas o desenvolvimento na prancheta, na mão, desenho sketch na mão. Essa ferramenta é chamada de Autodesk Elias, que é a ferramenta para design, para o desenvolvimento das primeiras cascas dessa imagem. As pessoas que trabalham com isso, que são mais designers, eles são um pessoal muito técnico, trabalham muito com a parte de bombatura, de curvatura e também com raios mínimos. Esse tipo de profissão hoje, trabalhando dentro da indústria 4.0, se você consegue trabalhar dentro do Brasil, como é globalizado, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Falando inglês, você consegue trabalhar em outros polos de desenvolvimento. Então é muito importante esse tipo de profissão, e esse tipo de profissão é muito bem valorizado, porque são profissões específicas que você aprende somente dentro das indústrias que estão com implantação do sistema PLM, estão com implantação do sistema da indústria 4.0. Então você recebe esse tipo de treinamento e vão afinando o seu aprendizado dentro da indústria. Então é muito importante. E essa ferramenta é muito potente para esboço de 30 até a fase 2 do desenvolvimento de um produto, que é o veículo nesse caso. Ele está fazendo a parte dos spoilers inferiores, né, que é a saia do veículo, e depois vai partir para a parte das lanternas e retrovisores também. Aqui nós colocamos aqui uma velocidade um pouco mais rápida para vocês verem como é que ele faz essa parte de curvatura. E vocês também podem prestar atenção que você vê um reflexo sobre a superfície. Dentro do desenvolvimento de design, nessa parte de caça, o reflexo sobre a superfície é muito importante, porque quando você aplica a pintura, a luz tem que correr bem em paralela sobre a superfície. E nesse caso aqui, eles estão fazendo esse tipo de superfície e já vão simulando já a parte de iluminação, que é o considerado highlight sobre a superfície. Então vocês podem ver que a parte de luz aqui é muito importante na parte estética no final, né, que é a parte de pintura do produto. Utiliza vários raios, várias ferramentas de Union Trim, né, que fala que é a parte de booleanas, né. E é importante que quando está desenvolvendo um veículo, você sempre desenvolve a metade do veículo, né, porque ele é um veículo simétrico. Você modela só a primeira parte pegando a linha do centro, depois você faz um espelhamento lateral que você forma o veículo. Então você faz a modelagem somente de um lado e depois faz um espelhamento. O veículo vai tomando forma, vai colocando os raios, né, que é a parte de blend, raios mínimos de 5 ou 6, né, que normalmente utiliza no veículo. E vai dando forma a parte de para-choque dianteiro, traseira, a parte de LED, iluminação, entradas de ares. Então é muito importante esse tipo de ferramenta e o início do esboço desse projeto. E por fim vocês vão vendo aqui, já finalizando, já aplicando as partes de cores, já colocando a parte de ambientes, né, para ver como vai ficar esse veículo. E finalizamos, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Olá, pessoal. Nesse exemplo eu peguei um modelo, um BMW 3D, e vocês vão ver como que faz a parte de CGI, que é a parte fotorrealística, a ambientação, a parte de materiais, e deixar ele o mais real possível. Então vou mostrar para vocês aqui um make-off de como foi feito esse M4 dentro de um software que chama V-Ray. E esse tipo de exemplo é para a parte de fotorrealística, para a parte de prototipagem virtual, para apresentação do produto. Então ele faz parte dentro do sistema PLM, da indústria 4.0. Vocês vão ver como é que fica no detalhe a parte de geometria, a parte de textura, a parte de colorimetria de cores, a parte de iluminação, a parte de sombra. Então ele
vocês vão ver aqui na prática como que é feito dentro desse software. Nessa visão que nós estamos colocando agora é a parte de Blank. O que está fazendo aí? Estou fazendo uma comparação o que tem com ambiente occlusion, né, e o outro sem ambiente occlusion, que é o cálculo de sombra. Que dentro desse software eles fazem o cálculo de sombra e luz sobre os componentes. Então a luz e a sombra ela é muito importante para a parte de realismo dentro do software. Você pode ver agora já está com o interno do veículo, né? E agora vamos aplicar esse tipo de materiais. Nesse caso vamos fazer o backplate. O que é o backplate? Ele vai fazer a parte de cálculo de luz e sombra entre os componentes, entre as interfaces. Ele vai calcular a luz e sombra e vai gerar a sombra sobre elementos. Então ele cria aquela sombra que fica no meio de objetos, tipo escuro, e isso dá mais realismo ao ambiente, o modelo 3D e também o ambiente. Vai fazer o cálculo agora, está aplicando a parte de luz, né, iluminação. Normalmente uma máquina demora 3 a 4 minutos para fazer esse tipo de cálculo, mas vocês vão ver na prática que fica bem realista. Agora eu vou mandar calcular. O cálculo. Podem ver agora que ficou bem escuro, mas é porque está calculando com Ray Trace. Ele vai aumentar a parte de iluminação da câmera. A sombra e a iluminação manda muito, fica bastante real. Por ambiente occlusion, coloca esse ambiente branco para ver aonde que tem sombra. Então você pode ver que tem uma sombra no fundo do carpete, entre os componentes. Ele vê aonde que está esse tipo de sombra para identificar as partes que não foram calculadas. Então ele consegue pegar componentes por componentes e fazer esse tipo de cálculo para dar mais realismo aos objetos. Vai colocar mais um spot de luz, né, que é um retângulo do lado, para melhorar essa parte de iluminação. Bom que no 3D você tem um grau de liberdade muito grande e uma agilidade muito rápida do que se fosse fazer no físico. Então você consegue criar iluminações artificiais para melhorar ou então enfatizar. Como aqui é mais a parte estética do veículo. Se eu quisesse, se é um interior novo, se eu tenho aqui assentos novos, objetos novos, eu consigo enfatizar dentro do virtual, fazer esse tipo de simulação. Ele vai mandando calcular a cena, ele vai ficar um pouco mais claro agora com o ambiente. Está calibrando a parte de iluminação e a parte de sombreamento para ficar mais real. Essa parte de diffuser ele pega tudo que está com sombra ou então com as normais invertidas. O que seriam as normais? São esses detalhes em preto perto do câmbio que tem que inverter, porque isso emite reflexo. Então, pouco a pouco, ele vai fazendo um setup para melhorar melhor a parte de iluminação e sombra. Você está vendo que o retrovisor está tomado pelo plano de luz que ele criou. Agora ele fez o isolamento do interno habitáculo, né, com as lâminas. Está tentando setar melhor essa parte de iluminação.
agora um diretório para salvar os tipos de arquivos que ele quer para tema de sombra, depois fazer a combinação. Agora fizer o acionamento das malhas, né, para ver como está a parte de setagem da geometria. Fazendo um cálculo agora de sample, né, que é calculando a sombra. Vamos ver como ele vai ficar. Bastante real agora. Volta de novo para ver o cálculo de sombra, né, para ver como fica essas interfaces, né. Iluminação e sombra para a parte de CGI, para gerar renders fotorrealísticos, é muito importante para ficar bastante real. Nesse outro momento agora, ele está finalizando a parte interna de sombreamento. Fazemos o cálculo de samples, né? Samples são a parte de sombra e iluminação, tipo uma fusão. Então você consegue setar elas ao mesmo tempo, simultaneamente. Como é importante essa parte de CGI para a parte de representação do produto, né? Se você tem a maquete virtual, uma proposta de produto, quanto mais ela tiver bastante do real para fazer uma demonstração, uma apresentação, mais credibilidade e assertividade desse produto você passa às pessoas que vão fazer esse tipo de avaliação. Então, enxergar pela primeira vez o que tem desse produto novo. Então, você tem um nível de convencimento bastante maior. E o interno, a parte de produtos, são uma das partes mais importantes na parte de renderização. É muito complexo, porque para você trazer a parte de realismo igual você tem no físico, que é um produto real, ele virtualizar, você tem um trabalho bastante detalhado, bem apurado para trazer bastante realismo. Então a parte de colometria, a parte de textura, a parte de sombra, a parte de iluminação, você tem que ter um foco maior para trazer esse tipo de realismo para a cena virtual, como estamos trazendo aqui. Pode demandar um pouco de tempo, mas fica bastante perfeito. Eu espero que tenha entendido, pessoal, como é que funciona essa parte de CGI. Obrigado. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como funciona a parte de maquete virtual fotorrealística dinâmica, com movimentações e alterações na parte de ambientes, funcionamento de retrovisor, funcionamento das partes móveis, funcionamento da parte de iluminação, lanternas e faróis. Então, para você ver como funciona essa parte de dinâmica. Depois que fizemos aquela parte de realismo estático, partimos para a parte dinâmica, que faz a parte de alteração de cores na parte interna, as variantes de cores externas. Então, dentro dessa parte de maquete virtual fotorrealística, é muito importante essas simulações dinâmicas, funcionamento de faróis, a parte de variantes de ambientes. Para quê? Para trazer mais realismo e enfatizar a melhor proposta para convencimento do cliente ou então do board da diretoria para aprovação desse novo produto. Vocês podem ver que é bastante real e como fica essa parte de apresentação do veículo. Também a parte de realidade virtual, né, colaborativa, com duas pessoas com óculos de realidade virtual dentro do ambiente vendo essa maquete virtual. Essa parte de dinâmica. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como funciona a parte de CGI, mas na exploração do veículo de uma maquete virtual totalmente fotorrealística. Aqui vamos enfatizar a parte de estrutura, explosões de componentes, a parte de fluidos, a parte de direção, a parte de suspensão. Então vocês vão ver como funciona essa parte de demonstração do produto, mas técnico.
mostrando a peculiaridade de explosões de componentes. Vocês estão vendo agora a parte de explosão, né, do farol, mostrando como funciona essa parte da estrutura, a parte de estrutura do chassi, a parte de reforço, né, enfatizando a parte de segurança veicular, a parte também de interno habitáculo. Depois vamos mostrar a parte de sistema de direção, né, que é a parte de esterço, mostrando a parte de estabilidade, mostrando como é feita essa parte de sistema de direção, que é de braços de direção bem seguros, né? E vocês podem ver que é bem fotorrealístico, mostrando no detalhe essa parte de curvatura, ângulo de dispersão, né? Distorção. Então vocês podem ver que a apresentação desses veículos para a parte de venda, então marketing, então a apresentação do veículo focado em demonstrar a parte interior de engenharia, de uma engenharia avançada, é bem importante. A parte também do sistema de freio, o que utiliza, a parte de variantes de rodas. Então, dentro do CGI, que é a representação gráfica, que é dentro do sistema PLM, pertence aos pilares da indústria 4.0, é importante enfatizar esses pontos. E na parte visual você pode ver que a demanda do produto, a demonstração do produto fica bem chamativa. A parte de simulações, você consegue ver todas as variantes do veículo, na parte de asseto, né, que é a parte de altura, a parte de distribuição de rotação, a parte de carga. Então vocês podem ver que fica bem realista. E há um grau de convencimento muito grande. Então as empresas investem muito nessa parte que essa atividade chama CGI. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração do produto, pessoal, e vejam que dentro da indústria 4.0 esses recursos vale a pena ser utilizados e são bastante utilizados para tema de até a parte de venda e divulgação interna técnica do produto. Então um grande abraço, espero que tenham gostado. E fica um finalzinho do exemplo. Abraço, pessoal. Aqui estão alguns dos fabricantes de tecnologias de maquetes virtuais mais importantes e vamos falar uma breve explicação de cada um deles. Autodesk. A Autodesk é uma empresa líder em software design e engenharia e oferece uma variedade de produtos para maquetes virtuais, incluindo o famoso AutoCAD, Revit e o 3D Max. O software de CAD é uma ferramenta de design 2D e 3D, que é usado para arquitetos, engenheiros e outros profissionais de design para criar modelos 3D e ambientes virtuais. O Revit é um software de modelagem BIM, que é usado para criar modelos 3D de edifícios. 3D Max é um software de animação e renderização que é usado para criar imagens e vídeos mais realistas. A Autodesk Alias é um software de superfície para a indústria automotiva e aeronáutica. E logo o VRED, o software de renderização para produto final de um toque de realismo para maquetes virtuais. Trable. Trable é uma empresa de tecnologia que oferece uma variedade de produtos para maquetes virtuais, incluindo SketchUp, AutoCAD Map 3D, ArcGIS Pro. SketchUp é um software de modelagem 3D baseado em navegador web, que é usado para criar modelos 3D simples. O AutoCAD Map 3D é um software de mapeamento 3D que é usado para criar modelos 3D de terrenos e edifícios. ArcGIS Pro é um software de GIS que é usado para visualizar e analisar dados geográficos. SolidWorks e CATIA. Dassault é uma empresa de software de CAD que oferece um produto para maquete virtual chamado SolidWorks e CATIA. Esses softwares são para modelagens mais avançadas e têm mais exatitude e correlação com as maquetes físicas para simulações virtuais. Adobe. A Adobe é uma empresa de software de publicação e criação que oferece um produto de maquete virtual chamado Adobe Showcase. O Adobe Showcase é um software de apresentação que é usado para criar apresentações interativas de produtos e modelos 3D. Google. O Google é uma empresa de tecnologia que oferece um produto de maquete virtual chamado Google Earth. O Google Earth é um software de visualização de mapas que é usado para visualizar dados geográficos em 3D. Esses são apenas alguns de muitos fabricantes diferentes de tecnologia de maquetes virtuais. Quando escolher um fabricante, é importante considerar suas necessidades
específicas e o orçamento disponível. Vamos ver alguns exemplos dessas ferramentas e como são utilizadas. Confira. Olá pessoal, nesse exemplo vamos mostrar uma ferramenta do sistema PLM que ela faz a parte de modelagem, banco de dados, simulação virtual, a parte de CAI e depois a parte de CGI, que é a parte de produtos fotorrealísticos. Pegamos um modelo que é um transportador elétrico, né? E vocês vão ver como a interface é bem interativa. Você entra na primeira página, você tem todos os componentes do veículo, né? Uma interface bem interativa que mostra com pequenas imagens como é o tipo de produto. Você consegue ver o tipo de conjunto, fazer uma pequena manipulação. Esses tipos de interface são com o sistema PLM da Dassault, então da Siemens. No caso aqui estamos utilizando a parte da Dassault. Aqui vocês também podem ver a parte de simulação, que é uma plataforma multimodular dinâmica, que ela consegue fazer as simulações de tamanho de comprimento, de expansão. Você também vai ver a parte também de design também, né, que ela tem esse módulo embutido dentro desse sistema, que é um sistema da Dassault. E você consegue fazer uma simulação bem rápida de uma casca de um veículo, né, de uma superfície de 30% de design parametrizado. Você consegue gerar bastante rápido esse modelo. Depois partimos para a realidade virtual, que esse sistema conversa com óculos de realidade virtual, né? Depois disso você consegue já fazer a primeira impressão do veículo, se você quiser, ou então de argila, você consegue fazer um clay. Também fazemos a parte de simulação eletrônica, né? Ele pega formas eletrônicas, consegue entender as formas e depois fazer a simulação. Como é um veículo 100% elétrico, você consegue fazer essa simulação eletrônica de módulos eletrônicos junto com o sistema elétrico e também com os motores. Tem a parte de dinâmica também, dinâmica veicular, que você consegue fazer esse tipo de simulação dentro dessa plataforma. A plataforma é bastante completa, que hoje as empresas estão utilizando bastante. A parte de performance, a parte de mobilidade. Agora, por último, vocês vão ver aqui a parte de marketing, que é a parte de o produto fotorrealístico. Consegue fazer simulações com ambientes bastante fotorrealísticos e você consegue gerar renders, né, imagens fotorrealísticas para a parte de publicidade ou outro tipo de meio que você quer publicar. Então é muito legal essa parte dessa utilização desse sistema. É um sistema bastante completo. Tem a parte também de elementos finitos, que também é bastante completo. Aqui normalmente não é uma pessoa que vai trabalhar, é uma plataforma multitarefas que vários setores de sistema de CAI, a parte de realidade virtual, o pessoal da modelagem, o pessoal de database. Então o pessoal consegue fazer esse tipo de análise dentro dessa plataforma. Então ela consegue conversar com todos os sistemas. E também tem a parte de simulação de manufatura, que é a simulação de linha. Uma simulação bem prévia para ver como é que vai funcionar esse tipo de fluxo. E no final, você está vendo na parte concessionária, você consegue ver a parte da interação do veículo na realidade virtual, o produto já final customizado. Então é uma ferramenta bastante completa, que eu espero que tenham gostado. Um abraço, pessoal, nos vemos no próximo exemplo. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como é o tipo de modelagem e montagem de conjunto de uma aeronave dentro da ferramenta que chama CATIA da Dassault. Aqui vocês podem ver que é uma ferramenta bem completa. A aeronáutica hoje utiliza bastante ela. Aqui você já tem o produto totalmente completo. Você tem toda a parte da estrutura ao lado esquerdo de vocês. E vocês podem ver o seguinte, que ele vai fazer um tipo de modificação, e como são desenhos paramétricos, né, que são vários componentes, e as atualizações, para não ser uma coisa muito demorada, ele já faz automaticamente.
Então a estrutura, você pode ver que a árvore é gigantesca, né, na estrutura da aeronáutica, só que você consegue fazer essa parametrização muito rápido. Então ele consegue enxergar tudo isso. Agora ele está identificando os componentes que vai fazer a modificação, que é na parte de estrutura da fuselagem da asa, que é a parte que são chamadas de almas, né? Tipo igual costelas. Ele consegue fazer essas movimentações, alterações, e automaticamente o desenho, como ele é um desenho paramétrico, ele consegue fazer essas modificações. Então é bem legal e bem funcional. Conseguiu fazer a atualização de toda a asa esquerda, e como é simétrico, ele consegue espelhar para o outro lado. Bem robusto esse tipo de ferramenta. Espero que tenha gostado, pessoal, desse pequeno exemplo. Um grande abraço. Nos vemos no próximo. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos ver outra montagem de um conjunto dentro da plataforma do 3D Experience, que é um sistema PLM. Vocês vão ver que todos os componentes de várias disciplinas da engenharia estão linkadas nessa plataforma. Aqui vocês podem ver que tem um subconjunto de um braço de uma moto, né, na parte dianteira, e vocês podem ver que eles vão pegar um outro subproduto de outro setor da engenharia feito por outras pessoas e fazer esse conjunto, assim, se adicionar a esse conjunto, fazer o link, né, que é adicionar os componentes de várias áreas a este produto. Eu consigo montar esses subgrupos com esse grupo. E vocês podem ver que eles pegaram uma roda, né, uma roda de uma motocicleta. Aqui tem toda a parte de como foi feita, todo o histórico de desenvolvimento, na parte de CAD, CAI e também da parte de database, que é do sistema PLM, como ele foi construído. Então é uma ferramenta muito poderosa dentro do sistema PLM, que pertence à nossa indústria 4.0, que o pessoal faz essa utilização. Então todos os sistemas hoje de várias engenharias na parte de CAI, CAD, Design, são todos integrados e parametrizados dentro dessas plataformas de sistema PLM. Não é só da Dassault, que é esse exemplo, mas Siemens, SolidWorks, Autodesk. Então assim, todas as grandes empresas que fazem parte desse mundo da indústria 4.0, do sistema PLM, tem esse tipo de sistema para fazer a integração desses componentes, né? Peças, subgrupos e subconjuntos, e a parte também de processos, CAI. Então assim, é uma ferramenta bastante potente, com várias disciplinas de engenharia integrado. Então assim, todas as pessoas que trabalham nesse projeto, que pode ser 100 pessoas, 200, 400, até milhares de pessoas, conseguem desenvolver simultaneamente toda essa parte de montagem do conjunto e modificações em tempo real. Então assim, já tem a parte dos status que você vai desenvolvendo, né, e fazendo a parametrização. Você faz a alteração automaticamente, né, as pessoas que estão trabalhando fora da empresa, ou então em outros objetos, automaticamente vão fazendo esse tipo de atualização. Então são ferramentas importantes do nosso sistema PLM, que vocês podem ver agora que funcionam perfeitamente. E esse é o futuro, pessoal. Praticamente essa parte que era uma parte de montagem mais braçal, hoje está todo automatizado. Então os bancos de dados bastante automatizados, as alterações praticamente tudo parametrizado. O cara faz alteração de furo, botão de fixação em qualquer componente, automaticamente, em qualquer parte do mundo. Como o sistema é integrado, ele já consegue fazer essa leitura automática, então já consegue fazer essa atualização. Então podemos dizer que a indústria 4.0, além dessas plataformas de integração e de avanço, né, tecnológico e velocidade na parte de projetação, você tem essa parte paramétrica que você consegue fazer esse tipo de atualização bastante automática. Então isso ganhamos na parte de reviews, né, que são as revisões, e um processo que demoraria aí antigamente, há 10 anos atrás, o desenvolvimento de um produto igual a um veículo, uma moto, era de 3 a 4 anos. Hoje praticamente
fazemos em 2 anos e meio até 1 ano e meio. Então, esse tipo de desenvolvimento foi bastante acelerado graças a esse tipo de ferramentas que utilizamos, né, para esse tipo de desenvolvimento dentro da engenharia. Aí faz a integração de engenharia, design, manufacturing, que é a manufatura, processo, engenharia de materiais, engenharia de simulações, a parte de marketing também, a parte de compras, né, que é a parte importante, que depois faz a integração com os fornecedores de autopeças, que também entram nesse sistema, que fazem essa parte de integração. Eles conseguem também enxergar, porque como uma empresa de montadora, desenvolvimento de veículos ou de motos, os fornecedores automaticamente eles têm que estar no padrão e estar engajados nessas metodologias de sistema PLM, indústria 4.0. Por quê? Para eles serem um fornecedor estratégico e conseguirem avançar e desenvolver junto com as montadoras. Então, assim, é bem interessante essa parte de integração. E aqui, finalizando, ele já fez as modificações na parte do disco dianteiro. Agora ele vai fazer a parte de integração. Ele vai linkar a roda, né, com a bengala da moto na parte frontal. Ele vai utilizar as ferramentas de constraint, né, que vai pegar a parte cilíndrica do furo do eixo e vai conectar automaticamente com a bengala da moto. É bem rápido e bem paramétrica. Ele vai pegar o eixo, vai pegar o outro eixo e vai fazer a conexão. Já está conectada já a roda que foi feita a modificação, né, na parte do disco de freio, e ali já fazem a validação, já fazem a parte de render, como vai ficar, já fazem os desenhos 2D para fabricação, já fazem aqui já a parte de processo também, né, na parte de montagem lá na produção. Então vocês podem ver que é muito importante essas ferramentas tecnológicas para dentro da indústria, né? Porque a indústria 4.0 ela exige isso, né? Parametrização, automatização e inovação, que é sistemas inteligentes, né, que trabalham em nuvem, que conseguem conectar outras pessoas em qualquer polo industrial global no mundo a desenvolver esse tipo de produto simultaneamente. Então vocês podem ver que ficou bastante perfeito. Ele está fazendo agora a parte cinemática, né, para ver a parte de interferência, né, fazer uma verifica projeto. Então aqui você conseguiu entregar mais de 5 disciplinas da engenharia, né, 5 setores que trabalharam simultaneamente nessas modificações. Então ficou uma modificação bastante perfeita. Espero que tenha entendido, pessoal, e gostado. Um grande abraço, nos vemos nos próximos exemplos. Abraço! Vamos falar de alguns benefícios das maquetes virtuais. Bem detalhado. Começamos. Realismo. As maquetes virtuais podem ser muito realistas, o que pode ajudar os usuários a visualizar o projeto com mais precisão. Isso pode ser especialmente útil em projetos complexos, onde fica difícil visualizar o projeto 2D. Segundo, eficiência. As maquetes virtuais podem ser criadas muito rapidamente e facilmente, o que pode economizar tempo e dinheiro. Isso ocorre porque as maquetes virtuais podem ser criadas usando software de computador, o que pode automatizar muitas das tarefas e seriam feitas manualmente de uma maquete tradicional. Flexibilidade. As maquetes virtuais podem ser facilmente alteradas, o que pode ajustar os usuários a identificar e corrigir problemas com o projeto. Isso é especialmente útil em projetos em andamento, onde os requisitos podem mudar a todo momento. Comunicação. As maquetes virtuais podem ser usadas para comunicar projetos de forma eficaz para uma variedade de públicos. Isso ocorre porque as maquetes virtuais podem ser visualizadas em 360 graus e podem ser exploradas de forma interativa. Isso pode ajudar os usuários a entender melhor o projeto e fornecer melhor feedback. Marketing. As maquetes virtuais podem ser usadas para marketing e publicidade. Isso ocorre porque as maquetes virtuais podem ser usadas para criar materiais de marketing atraentes e envolventes. Isso pode ajudar as empresas a alcançar um público mais amplo e gerar mais interesse em seus produtos e serviços. As maquetes virtuais são ferramentas poderosíssimas
que pode ser usada em uma variedade de aplicações. Ela oferece uma série de vantagens sobre as maquetes tradicionais, o que torna uma escolha popular mais variável dos projetos. Aqui estão alguns exemplos específicos de como as maquetes virtuais podem ser usadas em diferentes indústrias. Arquitetura. As maquetes virtuais podem ser usadas por arquitetos para visualizar projetos antes que eles sejam construídos. Isso pode ajudar os arquitetos a identificar e corrigir problemas com o projeto e obter melhor feedback com os clientes. Engenharia. As maquetes virtuais podem ser usadas por engenheiros para simular o desempenho de produtos e projetos. Isso pode ajudar o engenheiro a identificar e corrigir problemas de segurança e eficiência antes que o produto ou o projeto seja lançado no mercado. Design industrial. As maquetes virtuais podem ser usadas por design na indústria para criar novos produtos e design. Isso pode ajudar os designers a visualizar os seus produtos de diferentes âmbitos e fazer alterações antes que o produto seja construído fisicamente. Comunicação. As maquetes virtuais podem ser usadas para comunicação e publicidade. Isso pode ajudar as empresas a criar materiais de comunicação mais envolventes e atraentes. Isso pode ajudar as empresas a alcançar um público mais amplo e gerar mais interesse nos seus produtos e serviços aos seus clientes. As maquetes virtuais são uma ferramenta versátil que pode ser usada em uma variedade de aplicações. Elas oferecem uma série de vantagens sobre as maquetes tradicionais, o que as torna uma escolha popular para uma variedade de projetos. Vamos ver uns exemplos dessas vantagens e fazemos uma correlação com as maquetes físicas. Confira essa primeira animação de um projeto de Singapura. Todos os modelos virtuais hoje são edificados. Vamos lá, confira. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como é o funcionamento da parte de arquitetura, utilizando uma cidade exemplo na parte de virtualização, Singapura. Eles fizeram um virtual bem legal, fazendo o planejamento da cidade em tempo real, o que foi proposto em alguns anos, e depois fazendo um comparativo já praticamente no físico. Então vocês estão vendo o Virtual Room de Singapura, que é uma cidade hoje da Ásia, que é uma das cidades mais de referência na parte de tecnologia e inovação. E esse tipo de comparativo ficou bastante legal. Vocês podem ver que é a imagem do map e depois a projeção 3D que utilizaram via satélite. Esse tipo de ferramenta se utiliza no BIM. Eu acho que o pessoal das engenharias civis e arquitetura estão bem familiarizados com esse tipo de sistema. O BIM para a parte de arquitetura e civil é uma das melhores ferramentas paramétricas e para visualização e construção de edifícios, de estrutura metálica, ou edificações que existe no mercado. Aqui nesse exemplo estamos vendo essa parte com o BIM e utilizando a parte das maquetes virtuais dentro do sistema PLM. Então vocês estão vendo aqui esse tour via dentro da Singapura, fazendo os comparativos com o físico, né, já o existente na cidade. Vocês podem ver que toda a parte de edificações que foram propostas antes do projeto ser concebido já estão executadas. Então eles conseguem fazer essa correlação do visual, do virtual e o visual com o físico. Aqui também podemos ver também que é a parte que faz a simulação da parte de sol, da parte de highlights, que é a parte de ambientes. Você consegue fazer a simulação do sol, como a parte do vento entra na cidade. Então tem algumas análises de CAI, que é em CFD, que é a parte de fluidos. Então esse exemplo na parte das maquetes virtuais para cidades, para tours virtuais, ficou bastante interessante. Você faz um mix, né, com o Google Maps, fazendo a utilização do scan, da extração da nuvem de pontos, depois a criação da maquete 3D via BIM com nuvem de pontos. E você consegue fazer esse tipo de simulação e depois fazer um tour virtual em um ambiente praticamente dinâmico, né, que você consegue assistir. Essa tecnologia já foi utilizada pela Google, né, há mais de 10 anos, então já não é uma coisa bastante nova, mas eles vão aprimorando através dos anos as suas evoluções. Então a parte de parametrização, de construção de ambientes, de fazer a sinergia do CAD e depois trazer para sua maquete virtual, isso é bem
legal e bem utilizado hoje. Então, se vocês estiverem depois navegando, era bom entrar no website e fazer essas navegações pelo Singapura. Então, esse tipo de maquete é bem legal para a parte de representação, para a parte de guia turismo, para a parte de mostrar a cidade de planejamento futuro para novas cidades. Para as programações de sistema de transporte sustentável, a parte de a parte de proteção ambiental. Então você consegue, esses tipos de maquetes virtuais, ter uma projeção bem legal. Então pessoal, espero que tenham gostado desse exemplo e ver que esse tipo de sistema de aplicação dentro do sistema PLM, dentro do sistema que estão utilizando agora com o BIM com PLM, espero que tenham gostado. Então fico com o resto do vídeo na animação e nos vemos no próximo exemplo. Obrigado pessoal, um grande abraço, fique com Deus. Nesse exemplo, vamos ver o overview de Digital Twin. São gêmeos digitais pelo mundo, para a área da aeronáutica, a área eólica, a parte de medicina, realidade virtual. Então, esse exemplo mostra como o Digital Twin, o gêmeo digital, é tão importante no desenvolvimento de produtos em qualquer setor petrolífero, eólico, produto, automotivo, naval. Então vocês podem ver que a parte do gêmeo digital está em todas as empresas. Isso é importante porque é um dos pilares fortes da indústria 4.0. Então isso demonstra mais robustez nas partes de tecnologia, mais investimento nos sistemas PLM, mais simulações dinâmicas nas unidades virtuais, mais realidades aumentadas. Então você pode ver que esse tipo de assunto de digitalização não é uma coisa que é só que vai acontecer no futuro, já está acontecendo. Então aqui esse exemplo mostra que além de ser na engenharia do produto, está na manufatura, na parte de interface. Então assim, como vocês viram vários exemplos, tanto nessas áreas, também está na parte da construção, também na parte de BIM, mas também um dos pilares também na parte de simulação, de cidades inteligentes, na parte também de powers, né, que é a parte de energias, né, eólicas, hidros. Na medicina também o investimento está fortíssimo com essa parte de Digital Twin. Então esse tipo de processo está muito forte nas indústrias. As indústrias hoje que não estão se adequando a esse tipo de tecnologia, eles estão ficando para trás. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço. Aqui estão alguns cases de sucesso e estudos sobre maquetes virtuais. Arquitetura. A empresa de arquitetura Gensler usou maquetes virtuais para projetar um novo campus da GUA em Mountain View, Califórnia. As maquetes virtuais ajudaram a Gensler a visualizar o projeto em 3D e identificar possíveis problemas antes da construção. Isso resultou em um campus mais eficiente e eficaz. Na engenharia, a empresa de engenharia Boeing usou as maquetes virtuais para projetar um novo avião 787. As maquetes virtuais ajudaram a Boeing a simular o desempenho do avião em diferentes condições climáticas e identificar possíveis problemas de segurança. Isso resultou em um avião mais seguro e eficiente. Design industrial. A empresa de design industrial Dyson usou maquetes virtuais para projetar um novo aspirador Dyson V11. As maquetes virtuais ajudaram a Dyson a visualizar um aspirador diferente, com ângulos de identificar possíveis problemas de design. Isso resultou em um aspirador mais eficiente e eficaz. No marketing, a empresa de marketing Red Bull usou maquetes virtuais para criar um novo comercial para o uso de bebidas energéticas.
O comercial apresentava uma maquete virtual de uma cidade que era destruída por um tornado. A maquete virtual ajudou a Red Bull a criar um comercial mais realista e envolvente. A empresa de arquitetura Gary Patters usou a maquete virtuais para projetar o Museu de Guggenheim Bilbao. O museu foi um sucesso e crítico comercial. É considerado um dos edifícios mais emblemáticos do século. O estudo, realizado pela Universidade de Stanford, descobriu que as maquetes virtuais podem melhorar a comunicação e a colaboração entre arquitetos e engenheiros. O estudo também descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar a identificar e corrigir problemas de design mais cedo e no processo, o que pode economizar tempo e dinheiro. A empresa de engenharia Aurup usou as maquetes virtuais para projetar London Eye. A roda gigante foi um sucesso e o crítico comercial. É considerada uma das atrações turísticas mais populares de Londres. O estudo realizado pela Universidade de Oxford descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar a melhorar a segurança dos projetos de construção. O estudo também descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar a reduzir o número de acidentes de trabalho. Outro case de sucesso é a empresa de design da Industrial Idol. Usou maquetes virtuais para projetar um novo design do iPhone. O iPhone foi um sucesso e é considerado um dos produtos mais inovadores do século. Um estudo realizado pela Universidade de Califórnia de Berkeley descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar a melhorar a criatividade e a inovação. O estudo também descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar o designer a experimentar mais rapidamente e facilmente e pode levar a soluções mais inovadoras. Esses são apenas alguns exemplos de como as maquetes virtuais podem ser usadas em uma variedade de aplicações. As maquetes virtuais são uma ferramenta poderosa que pode ser usada para melhorar a eficiência, a segurança e a eficácia da variedade de todos os projetos. Aqui estão alguns estudos sobre maquetes virtuais. Um estudo da Universidade de Stanford descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar os arquitetos a identificar e corrigir problemas de design em até 20% do tempo. Outro estudo da Universidade do Texas descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar os engenheiros a simular o desempenho dos produtos em até 30% do tempo. Outro estudo, na Purdue, descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar o designer industrial a criar novos produtos em até 40% do tempo. Um estudo na Universidade da Califórnia de Berkeley descobriu que as maquetes virtuais podem ajudar as empresas de marketing a criar materiais de marketing mais eficazes em até 50% do tempo. Esses estudos mostram que as maquetes virtuais podem ser uma ferramenta valiosa para melhorar a eficiência, a segurança e a eficácia da variedade de projetos. Esses são apenas alguns exemplos de muitos casos de sucesso e estudos sobre maquetes virtuais. As maquetes virtuais são uma ferramenta poderosa que pode ser usada em variedade de aplicações. Ela oferece uma série de vantagens sobre maquetes tradicionais, o que torna uma escolha popular de maior variedade de projetos. Finalizando esse tópico, podemos exemplificar este caso de sucesso. Vamos assistir. Confira aí, pessoal. Olá pessoal, nesse exemplo vamos mostrar como a ferramenta 3D Experience, que é um sistema de PLM para simulações de Human Machine e a parte de ergonomia, e dentro de outros produtos também. Nessa plataforma, aqui você consegue simular vários fatores, como pessoas para análise de ergonomia, análise de habitabilidade, análise de visibilidade. Em outros momentos você também consegue fazer a interação com a realidade virtual em tempo real. Também você consegue colocar a parte de CGI, que é modelos parametrizados, para visualização de muitas variantes, com vários colores, essas coisas. A parte de Human Machine com as partes de variantes é muito importante. A parte também de CFDs, na parte de estudo de fluxo, somente um overview dessa plataforma. Outro ponto que se utiliza muito nessa plataforma é a parte de HMI, que é a parte de interface, que você consegue simular display rádio, painel de instrumento, entre outras coisas. E também, por fim, a parte de visualização, que os veículos com as suas variantes, ambientes virtuais para colocar peças e ambientes virtuais para gerar imagens de render, foto realística. Então essa ferramenta é muito importante e é muito potente dentro da indústria aeronáutica, naval, automotiva, produto e manufacturing. Espero que essa animação mostre a vocês as possibilidades, de multitarefas de engenharia, então multifunções do produto, que você tem
um grau de liberdade muito grande para expor seu produto, desenvolver seu produto, armazenar o seu produto e também compartilhar o seu produto entre outros colaboradores. Então, pessoal, espero que tenham gostado e desfrute desse nosso exemplo, que ficou bem legal, que é um overview mostrando a capacidade dessa ferramenta. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos ver a ferramenta 3D Experience de CATIA. Essa ferramenta consiste em fazer a análise dinâmica, mais visual, de ergonomia, habitabilidade, HMI e a parte de overview do produto. Vamos começar com a parte de HMI. Essa parte de HMI entra a parte de interface, demonstra como foi concebido o projeto. Aqui, como overview do projeto, eles estão mostrando as etapas de step a step, fase a fase, de como foi a concepção do produto até chegar à realidade do produto que tem hoje. Lembramos que esse tipo de ferramenta também podemos fazer interação com realidade virtual. Aqui estamos vendo um 3D View de Presentation, que é a apresentação. Aqui você vai ver que é um conceito, né, um veículo conceito, que você vai ver as particularidades desse produto. Como foi aplicado o tipo de materiais, o tipo de design feito no painel de instrumento, painel principal do veículo. Então mostra no detalhe como foi construída essa concepção desse produto. Essa outra parte, vamos fazer a simulação com a parte de interação. Ver a parte do console central, a parte do botão principal de manuseio, as interfaces, né, do veículo, que é o painel de instrumento, e também o display rádio do veículo. Aqui está demonstrando a qualidade dos materiais, né? Que ele fez uma aplicação na parte de fibra de carbono, agora mostrar a parte de interação. Aqui já tem um dummy, né? Que é uma pessoa virtual, já fazendo a interação já com o veículo. E se chama análise de habitabilidade e acessibilidade, que pega a ergonomia do manequim para fazer esse tipo de interação. Já aqui eu já posso fazer também uma exploração de layout, de colocar as vistas transparentes então em silhuetas para fazer a análise da caixa de ar, que é uma caixa de ar conceito, só que você consegue colocar transparente e fazer análise de arquitetura. Nesse outro ponto você vai conseguir fazer a parte de análise de colometria, a análise de textura, né? Ver as texturas do veículo, a parte interna, né? Textura madeirada, o tipo de texturas que você consegue customizar esse veículo. Então é bem completo e é bem dinâmico e fácil de manusear. Como é um conceito, você pode ver que as interfaces não tem ainda as análises, né, e as geometrias de engenharia, porque determinam ângulos, raios mínimos, a parte de segurança. Então você vê que é meio futurística, porque ainda não teve a parte nós chamamos de factibilidade de engenharia, que pega a parte de concepção e depois trazemos para o nosso mundo real, que é a parte de engenharia, a parte de segurança, a parte ergonômica e a parte de factibilidade. Ainda estamos vendo essa parte de variantes, né, de materiais. Você consegue fazer comparativo, né? Aqui eu já consegui aplicar dois tipos de materiais e fazer uma divisão de tela para ver como é que fica esse modelo com esses dois tipos de materiais. Está finalizando a setagem e por fim ele volta para a parte interna habitáculo do veículo, fazendo um comparativo com as duas interfaces. Agora já volta para a vista normal, que ele quer fazer a demonstração visual do interno habitáculo. Espero que tenham gostado, pessoal.
Grande abraço, até o próximo exemplo. As maquetes virtuais estão tornando cada vez mais realistas, interativas e integradas com outras tecnologias, como a realidade virtual, realidade aumentada, gêmeo digital e inteligência artificial. Isso está possibilitando uma série de novos benefícios, como a simulação de cenários complexos e testes com melhor hipótese, otimização de projetos, redução de custo e melhoria da qualidade de segurança e o aumento da inovação e da sustentabilidade. A realidade virtual. A realidade virtual é uma tecnologia que permite ao usuário experimentar um ambiente simulado em 360 graus. Isso pode ser usado para criar maquetes virtuais que são muito mais realistas que as maquetes tradicionais. As maquetes de VR podem ser usadas para visualizar projetos de construção, produtos e até mesmo cidades inteiras. Elas também podem ser usadas para simular cenários complexos, testar hipóteses e obter feedback de usuários. Realidade aumentada. Realidade aumentada é uma tecnologia que adiciona elementos virtuais em um ambiente real. Isso pode ser usado para criar maquetes virtuais que são interativas e envolventes. As maquetes de AR podem ser usadas para fornecer instruções, treinamentos e suportes ao cliente. Elas podem ser usadas para melhorar experiências de usuários e aumentar a eficiência de gêmeos digitais. Um gêmeo digital é um modelo virtual de um sistema físico. Os gêmeos digitais podem ser usados para simular comportamento de sistema complexo e testar hipótese, otimizando o processo. Eles podem ser usados para reduzir custos, melhorar a qualidade e a segurança e aumentar a inovação e a sustentabilidade. Inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser usada para automatizar tarefas, melhorar a tomada de decisões e gerar insights. A inteligência artificial pode ser usada para criar maquetes virtuais que são mais precisas e eficientes. Ela pode ser usada para simular cenários complexos e testar hipóteses e otimizar processos. As maquetes virtuais estão revolucionando a forma de como projetamos, desenvolvendo e operando produtos e serviços. Essas tecnologias estão permitindo simular cenários complexos e testarmos hipóteses e otimizando o processo, reduzindo custo, melhorando a qualidade de segurança e aumento da inovação e sustentabilidade. Por fim, dentro de qualquer desenvolvimento com as metodologias 4.0, as maquetes virtuais é um pilar fundamental para o fluxo do produto. Vamos ver uns exemplos de Digital Twin e XR, que é a realidade virtual mista com maquete física. Confira, pessoal, os nossos exemplos. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos mostrar um modelo de Digital Twin com os modelos de SolidWorks. Então é uma máquina de estampagem, de fusão, que você consegue fazer toda a parte de simulação, a parte de CGI, que é um modelo mais fotorrealístico, e também a parte de simulação real. Eu peguei esse exemplo, pessoal, porque normalmente muitas pessoas trabalham com essa parte com SolidWorks. Então eu consigo pegar alguns modelos de SolidWorks e fazer a importação para outros tipos de plataforma, que é uma plataforma que chamava Unreal, que é uma plataforma de motor para desenvolvimento de aplicativos, para games e para filmes, mas eu consigo fazer essa importação. Então, assim, as ferramentas hoje, normalmente cada fabricante, se você consegue conversar com outros tipos de plataforma, esse tipo de exemplo nós pegamos para vocês verem, né, como fazem hoje essa parte de CAD, conseguem integrar com outros tipos de sistema, de outros tipos de fornecedores. E aqui você também consegue a parte de animação, né? Uma animação mais fotorrealística, mais precisa, que dá mais brilho aos olhos para demonstração de produtos. Então, essa ferramenta que chama Unreal, junto com o SolidWorks, é uma plataforma muito potente, que as empresas, tanto automotivas como aeroespacial, estão fazendo pouco a pouco a integração com ela. O nível de simulação é muito real. Vocês podem ver que é um modelo, né, que vocês estão vendo agora, o modelo de simulação está bem real. Não é físico, é um modelo virtual. E chama bastante aos olhos. Você tem detalhes que no físico você não estaria. Ângulos de câmera, aproximação, né, um zoom bem perto dos componentes para enfatizar, né, como está sendo essa execução e a execução desse processo. Então, pessoal, ficou esse exemplo para vocês aí com
com esse Digital Twin, né, com o modelo que foi desenvolvido no SolidWorks, e depois importa para a ferramenta de visualização em cinemática, que se chama Unreal. Depois, se vocês quiserem, pode criar um aplicativo para telefone, realidade aumentada, realidade virtual. É uma ferramenta bem potente que você tem um leque de variedade de opções muito grande. Espero que tenha gostado, pessoal. Um grande abraço. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos ver um overview, desde a concepção do produto de sketch até a virtualização do veículo e também o Model Clay, a parte da virtual, a parte de desenho de sketch virtual dentro do virtual. É uma ferramenta bem potente da Autodesk, né? Que se chama Autodesk Automotive, que são cerca de 4 ou 5 ferramentas que eu utilizo hoje na divisão de produtos. Serve também para a parte automotiva, para a parte naval, aeronáutica. Então vocês podem ver que é bem parametrizado, uma ferramenta hoje que eu posso falar que é bem utilizada na indústria automotiva e também na indústria aeronáutica. Agora vamos para a parte Model Clay, né, que é a usinagem dos veículos de argila. Depois eles fazem uma compatibilização do virtual com o físico, né, para ver a parte de linhas, tipo de variantes e o funcionamento. A parte de interface, agora já entra a parte de realidade virtual, óculos 3D. Você vê o detalhe da textura, as partes móveis do veículo sendo montadas. Então você tem a ferramenta desse, uma ferramenta full line, né? Desde a concepção até a projetação final, manufaturado do veículo. A parte dinâmica também, o veículo em funcionamento, a análise de arrasto aerodinâmico, a parte de iluminação. Depois você pode colocar ele em vários ambientes, né, para ver como ele fica e lidar nessa cidade. Espero que tenham gostado, pessoal, desse modelo. Nos vemos no próximo. Um abraço. Olá, pessoal. Esse exemplo, para fechar esse módulo, né, com chave de ouro, nós colocamos um exemplo full line, né, desde a concepção do produto e mostrar os highlights, né, que são os melhores momentos das plataformas, né, que desenvolvem esse tipo de produto. Então vocês vão ver aqui que é um modelo conceito, né, que você faz a parte de visualização, mas você consegue ter toda essa sinergia desde a criação do sketch até a produção final do veículo. E a Autodesk está pioneira nisso, né, nessa parte de criação. Então vocês vão ver aqui a parte de sketch, né, mostrando o pessoal fazendo a parte de digitalização do desenho, a realidade virtual, para explorar os veículos, esse tipo de tema. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Essa parte de criação de sketch, né, via realidade virtual, que hoje também está em alta. Você consegue colocar o design para projetar. Essa parte também de engenharia, né, que é a parte de arquitetura veicular, que você faz esse tipo de integração, a parte de simulação, a parte de prototipagem, que depois de ter criado o veículo virtual, depois você faz a concepção, depois você gera o veículo físico e até um modelo mesmo para a prova, em circuitos ou então em locais de prova. Realidade colaborativa, né, que é 2 ou 3 pessoas no ambiente virtual vendo um veículo virtual, então é bem legal esse tipo de realismo. A parte de simulação, né, esse aí vocês viram com o nosso exemplo da Porsche, como foi desenvolvido esse tipo de simulação. Que as grandes montadoras, praticamente 100% das montadoras, né, que tem desenvolvimento, utilizam essa parte de virtualização. Uma empresa de produto grande que tem os pilares, né, do sistema PLM, da indústria 4.0, está totalmente com esse tipo de tecnologias e mais engajadas com esse tipo de método de trabalho, de desenvolvimento. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço. As maquetes virtuais são muito importantes dentro do processo de vida do produto. É um pilar fundamental dentro da indústria 4.0. Espero, pessoal, que tenham gostado.
Nos vemos no próximo módulo. Até mais. Tchau!